E aí, galera, tudo bem? É para honra e glória do Deus Eterno que nós estamos começando mais um Teologia 2.0, o programa de teologia jovem aqui da MPTV, né? Eu estou aqui hoje, Duarte Henrique, do meu lado está o Roberto, ali atrás na coordenação está o Júnior e aqui no som a gente tem o Filipão. Bom, o nosso programa, como vocês já sabem, é um programa que a gente discute assim de modo bem rápido e prático alguns assuntos teológicos, né? E no programa de hoje a gente vai discutir um assunto muito interessante. É o seguinte: as coisas nas nossas vidas, elas já estão determinadas ou pré-determinadas, ou será que elas vão acontecendo à medida em que nós vamos vivendo? É uma pergunta interessante. Nós vamos ver um vídeo agora, Roberto, que vai explicar mais ou menos para a galera melhor esse tema e depois nós voltamos. Um dos debates mais antigos da filosofia e da teologia é o que diz respeito aos acontecimentos no universo. Alguns dizem que eles seriam frutos do acaso. Outros, pelo contrário, afirmam que eles seguiriam uma lógica pré-determinada. Especificando, os fatos em nossa vida seguem as ordens do destino ou será que vão acontecendo aleatoriamente? A Bíblia tem um texto interessante sobre esse assunto. É o que está em Eclesiastes 3, dos versículos de 1 a 8, onde lemos o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Diante do exposto, perguntamos a você, na sua opinião, as coisas em nossa vida já estão pré-determinadas ou vão acontecendo à medida em que vivemos? Pois é, Roberto. Aí tá o vídeo que explicou pra galera qual é o nosso tema. Bom, é um tema, assim, bem antigo já na filosofia. Quer saber se as coisas elas já estão pré-determinadas, se elas já estão escritas antes de acontecerem, ou se, na verdade, as coisas vão acontecendo ao acaso, à medida que a gente vai vivendo, etc. Pois bem, eu já vou dar aqui logo o meu posicionamento pra gente já começar firme na coisa. Eu acredito que as coisas das nossas vidas já estão determinadas antes, elas já estão pré-determinadas. Isso por um motivo bem óbvio, porque Deus está no controle de todas as coisas, porque Deus escreveu a história. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor isso. Eu acredito que as nossas vidas sejam mais ou menos como uma peça de teatro, onde nós somos os atores, o mundo é o palco e Deus é o autor da peça. Ele escreveu o roteiro. Então, como Deus escreveu o roteiro, não tem como fugir daquele roteiro. Na verdade, nós somos personagens que cumprimos o nosso papel. E você, Roberto, o que você acha aí desse... Eu vou ter que concordar com você. Talvez eu não coloque nesses mesmos termos por conta da forma como a gente vê a coisa e da forma como Deus vê a coisa. Deus, ele tem o gabarito da prova. Então, se a gente usar essa ilustração, e até aproveitando o pessoal que gosta de fazer concurso aí, vamos pensar que o examinador é uma mini-deidade que tem o controle de tudo que vai acontecer no concurso. Ele sabe quais são as questões, ele sabe qual é o conteúdo, e nós, que vamos fazer a prova, a única coisa que a gente tem é o edital. Aí dentro do edital você escolhe qual estratégia você vai adotar, e aí que tem um ponto interessante. Quanto mais próximo do pensamento da banca examinadora você está, melhor a sua chance de se dar bem. Bom, então, aí partindo desse pressuposto, é que eu chego naquela coisa. Todas as coisas podem estar determinadas. Agora, aquilo que a gente faz, que inclusive está determinado também, quanto mais ciência a gente tem dessas coisas, que elas estão alinhadas com Deus, que é o nosso examinador, eu acho que mais tranquilo a gente se sente.
da mesma forma como depois que você passa, você também se sente bem tranquilo. É interessante porque isso que você falou é uma coisa que lá no futuro também a gente vai falar sobre, quando a gente for falar da questão da oração. Porque se a gente está dizendo que as coisas já estão pré-determinadas, a gente vai ver, então a oração serve para quê? Isso a gente vai falar já, mas então, você dava sequência. Reiterando, essa questão que você levantou aí, eu concordo contigo, e eu queria saber sobre os improvisos. E aí, já que nós estamos, você usou esse elemento aí da peça de teatro, e os improvisos, será que eles cabem nesse contexto? Bom, olha só, os improvisos, na verdade, para ficar dentro da metáfora que a gente colocou aqui, eu acredito que eles não passem, às vezes, de ilusões que o homem tem. Às vezes, até de forma egocêntrica, o homem gosta de achar que ele está no controle das coisas, o homem gosta de achar que ele tem o poder de escolha, mas, na verdade, a gente percebe que, ao longo da história, sempre foi a vontade de Deus que foi prevalecendo. Por mais que o homem, às vezes, achasse que ele estava no controle, que ele podia improvisar no momento, Deus é que cumpriu os planos dele, né? O homem pode até achar que ele improvisa. Vou dar um exemplo aqui bem conhecido, aquele caso lá do Titanic, quando o capitão falou aquela famosa frase: esse navio aqui, nem Deus afunda. Pois bem, isso aí era ele achando que ele podia improvisar. Agora, Deus já tinha planejado o seguinte: aquele navio iria bater numa pedra de gelo, né, num iceberg, para usar uma linguagem mais técnica, iria afundar. Então, eu creio que, na verdade, nós podemos até ter a ilusão de que nós improvisamos. Mas, meu amigo, aquele que escreveu o roteiro, até o seu improviso ele escreveu também. Eu não tenho nem dúvida disso. Mas, bem, então a gente pode dizer que, inicialmente, a gente já chegou à conclusão aqui, Roberto, de que as coisas estão pré-determinadas. Beleza. Isso então a gente já está refutando o acaso. Porque eu acho que o acaso é exatamente essa coisa de que as coisas vão acontecendo à medida que a gente vai vivendo. E eu vou além. Eu acho que, na minha opinião, é contraditório você acreditar em Deus e não acreditar em destino. Agora, destino, vamos deixar bem claro, gente. Quando eu estou falando de destino aqui, prestem atenção. Olha para depois sai falando que o Duarte disse coisa. Destino, para mim, é sinônimo da vontade de Deus. Tenda do Duarte, seu futuro por R$5. Ei, não beleza, é isso. Hein? O destino, para mim, é a vontade de Deus. Quando eu falo em destino, para mim é isso. Então, aí alguém pode dizer assim, mas vem cá, é até uma questão curiosa que alguém já poderia levantar. Então Deus previu que o homem iria pecar? O que você acha? Prever ele não previu, mas ele deixou bem claro. Ó, você tá aqui no jardim, tá ali a árvore, se você comer, você vai morrer. Ele deu a opção, ele não fez o homem lá, robozinho, pôs lá no jardim do Éden, ó, vou deixar você aqui, você não pode pecar, você vai viver para sempre. Ele deu a opção do pecado e o homem foi lá e pecou. Mas claro, como Deus deu a opção do pecado, ele também tinha que dar a opção da redenção, que é onde eu acho que a história... Pois é, Roberto, olha só, beleza, esse seu pensamento aí, eu concordo que seja o pensamento da galera, mas como dizem os juristas, né, data vênia, eu vou discordar por quê? Data máxima vênia. Eu acho, inclusive, que Deus já tinha previsto o pecado. E eu te digo por quê. Porque, por exemplo, Paulo, lá no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, ele diz o seguinte, que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. O apóstolo Pedro também, na primeira carta que ele escreveu, não vou saber exatamente qual que é o capítulo e o versículo, mas está lá escrito também que o sangue de Cristo já havia sido derramado também antes da fundação do mundo. Então, agora o grande problema é que nós somos criaturas e nós somos assim tão limitados que nós não conseguimos entender a complexidade das ações de Deus. Então, eu acredito que de uma forma, até isso Deus já tinha previsto, porque senão ele não teria, né, feito o próprio sacrifício do filho dele, como Pedro diz, antes da própria fundação do mundo. Quando você começa a colocar essas questões de o que Deus fez antes ou o que Deus fez depois, a gente tem que lembrar que nós, pessoas, seres humanos, nós estamos presos no Cronos. Exatamente. Deus não. Exatamente. Ora, Deus está fora do tempo. Então, aquilo que era, aquilo que foi, aquilo que vai acontecer ainda, para Deus, já foi. Então, quando a gente tenta sair do Cronos, desse tique do relógio que a gente acompanha aí, que pressiona as nossas vidas aí de todo jeito, a gente tem dificuldade, porque para nós o tempo é uma referência bem clara, mas para Deus não. Para Deus não tem esse tipo de definição do tempo. Então, quando Deus coloca o homem no jardim do Éden, que ele põe lá a duração, dia, noite, que ele faz os períodos de tempo tudo separadinho, é claro que ele já tinha tudo isso arquitetado. Então, ele determinou também, ele sabia que o homem poderia pecar, sabia que o homem pecaria, e já tinha o seu plano, que não dá para chamar de contingência, porque já que ele sabia que o homem ia pecar... Só um parênteses aqui, Roberto. Isso que o Roberto falou de contingência é o seguinte, porque na filosofia
Você tem as coisas necessárias, que são aquelas que vão acontecer de qualquer jeito, e você tem as coisas contingenciais, que são aquelas que podem ou não acontecer. É mais ou menos isso. Exatamente. Bom, então, Roberto, assim, a gente vai ter umas outras questões que a gente vai colocar, mas a gente já vai fazer um intervalozinho agora, tá? E a gente volta já no segundo bloco, e tem outras questões que eu quero colocar aqui para vocês. O seguinte, bom, se a gente concordou que Deus está no domínio de todas as coisas, por que é então que às vezes Deus determinou todas as coisas, a história já está escrita, por que às vezes nós somos tão ansiosos? É uma questão que eu quero te colocar para a gente discutir aqui. Outra, se tudo já está determinado, qual é a nossa responsabilidade diante da vida? Que responsabilidade eu tenho se tudo já está determinado? E ainda tem umas outras aqui, mas a gente já vai fazer um intervalozinho agora e volta no segundo bloco. Beleza? A gente volta.